O estudo à criação. Aleluia. No primeiro dia a gente falou do Deus da criação, no segundo dia a gente falou a atividade da criação e agora a gente vai falar o propósito e o alvo da criação. O versículo tema é o versículo de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, né, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então a gente vai dar continuidade agora e vamos lá. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Primeiro, Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso está em Salmo 19, versículo 1, tá bom? Ao olharmos a totalidade do cosmos criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador, né? Então, eu estou lendo aqui, obviamente, né? Esse texto aqui, eles estão dizendo o seguinte, que ao olharmos tudo, né? A beleza, a ordem da natureza, a gente fica, né, maravilhado com tudo isso, né? Os abismos, os oceanos, olhar na linha do horizonte, não ver o fim do mar, do oceano, né? É muito grande a natureza, a grandeza é maravilhosa, a natureza é maravilhosa, né? Então, primeiro, a gente fica maravilhado com essa glória da criação. Segundo, Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores, a chuva, a neve, os rios, córregos, as colinas, as montanhas, né? Os animais, as aves, rendem louvores a Deus que os criou. Como é que a gente fala que tudo isso rende louvor a Deus? Pela palavra, né? Salmo 98, 7 e 8. Olha aqui o que Salmo 98, versículos 7 e 8 afirmam. Eles afirmam que ruja o mar e todas as criaturas que nela vivem, cante a terra e os seus moradores, rios batam palma, montes cantem com alegria diante do Senhor, né? Então a própria palavra diz que tudo isso que existe, a grandeza que existe, os trovões, os raios, né, estão anunciando a grandeza de Deus, né? Aleluia. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor de quem? Dos seres humanos. Então, a natureza revela a grandeza do poder de Deus. E a natureza por si só glorifica a Deus, né? Então, a criação ela tem um propósito. Eu estou falando do propósito da criação. E qual é o propósito da criação? Adorar a Deus e reconhecer o poder de Deus, né? Então, em primeiro lugar, a própria natureza a gente se maravilha. Em segundo lugar, a natureza glorifica a Deus. E em terceiro, Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos, né? Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem, para a comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Então Deus criou Adão e Eva, os seres humanos, para quê? Para serem a imagem e semelhança de Deus, para estarem com Deus, para conversarem, dialogarem, viverem, conviverem com o Pai da eternidade, né? Deus projetou o ser humano como um ser trino e, ao mesmo tempo, o uno, né? A essência do ser humano é a mesma essência de Deus, né? Então, o ser humano tem um corpo,
tem a alma e tem o espírito, né? Então a gente possui a mente, que quer dizer a emoção e a vontade, para que possamos comunicarmos espontaneamente com Ele, com o Senhor, adorá-lo, servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Amém? Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um Deus trino, que são um só. E como a gente compreende esse Deus? Olhando para nós, né? Então a gente tem um corpo, tem o fôlego, espírito, né? E tem a alma, que tem a ver com o nosso intelecto, nosso raciocínio, né? Então, quando isso aqui falha, fica ali um corpo vivo, com fôlego, né? Mas sem reação, porque a reação tem a ver com o nosso intelecto, né? Então, esse nosso Deus é trino, assim como a gente é trino também. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e de desobedecer ao seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Tá certo? Deixa eu ver aqui um negócio. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui o Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, e para a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição, com dor terá filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, antes disso, a mulher tinha filhos sem ter dor. Já pensou? Né? E depois da queda humana, a mulher passou a ter dores ao gerar a criança, ao parto, né, da criança. Tá bom? Aleluia. Glórias a Deus. E esse versículo que eu li, ó, a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo, tá nesse versículo, né? Ele prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. Quando ele fala assim, ó, porém inimizade entre a mulher, a tua semente e a sua semente, né? E o ser humano ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o nosso calcanhar. Geralmente a cobra, quando pica, é sempre na região do pé, do calcanhar, do tornozelo, né? Muito difícil uma cobra picar uma região alta do nosso corpo, porque ela está rastejando e ela pega sempre a parte baixa. E o ser humano, quando mata uma cobra, ele mata como? Esmagando a cabeça. O ato de esmagar a cabeça da cobra já é uma previsão de Deus, né? Da vitória dos seres humanos contra toda a malignidade. Então é assim que ele já fez essa previsão, né? Ó, prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher. Quem é a semente da mulher no caso? O próprio Jesus Cristo, né? Que nasceu da então Virgem Maria, né? Aleluia. E a semente da serpente. Quem é a semente da serpente? O próprio diabo, e com toda a sua malignidade. Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para completamente ferir Satanás, destruir o pecado e a morte e salvar a humanidade. Amém? Vou concluir aqui para não ficar muito extenso. Aleluia. Daí Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade a ele, né? Então,
Aqui a gente tem alguns versículos, eu vou ler esses versículos aqui, né? Isaías 60, 21. Vamos ler aqui para concluir esse estudo e a gente já vai bater um papo aí, como todos os dias a gente faz. Isaías 60, 21. E o seu povo fará o que é direito, e para sempre será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei com as minhas próprias mãos, e os fiz para que eles mostrem a todos a minha grandeza. É os versículos que mostram, né, o plano de Deus para os homens que creem nele, as mulheres que creem nele. Isaías 61, 1. O Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Oh, aleluia, glória a Deus. Vou ler mais um aqui. Aleluia, Efésios. Eu vou ler o versículo 2 aqui, ó, de 61. Ó, boa notícia aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria e, em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto, e eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Amém? Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro de Apocalipse, onde João descreve o fim da história com essas palavras: com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. E a gente termina, né, a terceira parte do estudo, a criação. Aleluia. A primeira parte foi o Deus da criação. Quem quiser acompanhar, né, eu vou colocar um link aqui em cima, quando você estiver assistindo, só clicar aí, a primeira parte do estudo Deus da criação, tá certo? A segunda parte é a atividade da criação. Se não aparecer o link aqui, vai estar na descrição embaixo aqui do vídeo, vocês olham o link lá, eu vou colocar atividade da criação. E o terceiro vídeo é esse que vocês acabaram de assistir, o propósito e o alvo da criação. Então Deus criou tudo, terra, mar, estrelas, sol, lua, vegetais, animais, todas as plantas, todos os mamíferos, répteis, né, todos os bípedes, quadrúpedes, peixes, né? Para o quê? Para glorificar a Ele, adorar a Ele, reconhecer Ele como o adorador, como o Criador. Amém? Então é isso aí, terminamos a terceira parte, amanhã tem a quarta parte e última, falando sobre a criação, tá bom? Os vídeos, quando vocês assistirem, você pode ir dando pausa, procurando os versículos que eu tenho falado, e assim vai ser bênção e bênção e bênção.